Neste vídeo eu gostaria de tratar sobre a nova criação, apresentada em vários aspectos, começando com um versículo, pois vou citar vários versículos relacionados a este assunto. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Este é o versículo, né? A nova criação, suprema esperança de todos os redimidos, todos os salvos, é o último ponto a que o Evangelho nos conduz. Logo será vista concretizada no céu, mas nós já temos o privilégio de formar parte dela espiritualmente. Deus introduz a nova criação não para atender a uma necessidade da nossa parte, mas para satisfazer a sua própria natureza santa. Tínhamos necessidade de ser perdoados, justificados e restaurados por causa de todos os estragos causados pelo pecado. Mas dificilmente podemos dizer que tínhamos necessidade de ser criados em Cristo Jesus. É o que temos em Efésios capítulo 2, versículo 10. Este maravilhoso acontecimento se insere no plano de Deus para satisfazer o seu coração. Note um versículo interessante em Isaías, capítulo 65, versículo 18. Relacionado à nação de Israel. Eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Como ocorre em outros aspectos do Evangelho, também descobrimos alguns vislumbres na nova criação no Antigo Testamento. Há profecias que anunciam esta verdade, só revelada plenamente no Novo Testamento. Assim lemos: Eis que eu crio novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17, e veja também no capítulo 65, versículo 18, e no capítulo 66, versículo 22. Contudo, ao examinar o contexto, logo vemos que esta passagem alude apenas às visões de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 5. O profeta fala, sobretudo, da glória de Jerusalém e das novas condições que prevalecerão no período milenar, quando a morte ainda poderá ocorrer em certas condições, enquanto o livro de Apocalipse descreve as cenas do estado eterno, quando a morte já terá desaparecido para sempre. No Antigo Testamento, a nova criação é apresentada de um ponto de vista limitado em relação à terra, pois era o que convinha nessa época em que o governo de Deus dizia respeito principalmente às coisas materiais e a Israel. Temos um versículo bem interessante em 2 Coríntios, que diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A primeira menção da nova criação no Novo Testamento é característico e é categórico. Cada um dos que estão em Cristo é uma nova criação. Não uma nova criatura, como está em muitas traduções, mas sim uma nova criação. O estilo do apóstolo é muito vigoroso. Ele omite o verbo ser e, com alegria, exclama: de modo que se alguém está em Cristo, nova criação. A nossa posição em Cristo não implica nada menos que isso. A Epístola aos Romanos apresenta claramente a posição do crente em Cristo Jesus. Está colocado além de toda condenação. Está colocado em Cristo além de toda condenação. Não obstante, não podemos compreender verdadeiramente essa posição sem entender o que é a nova criação. Estamos nele, em Cristo, porque somos criados nele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. A velha criação era obra de Deus, foi criada pelo Filho, mas não criada nele. O pecado pôde introduzir-se nela, mas jamais entrará na nova criação, porque esta recebe de Cristo a vida e a natureza dele.
O final de 2 Coríntios capítulo 5 mostra que existe estreita relação entre a reconciliação e a nova criação. Veja Efésios capítulo 2, versículos 15 a 16. A reconciliação consiste em que todas as coisas fiquem em harmonia com Deus. Isso só é possível por meio da nova criação, que extrai tudo de Deus, uma criação em Cristo. Contudo, esta não pode ser estabelecida senão sobre uma base justa, depois de ter sido julgado o pecado que marcou a velha criação. A nova criação, como a reconciliação, tem a sua origem no amor de Deus e se fundamenta na justiça dele. Assim como a reconciliação é um dos frutos da obra de Cristo por nós, a nova criação é o fruto da obra de Deus em nós, como demonstra 2 Coríntios capítulo 5 e Efésios capítulo 2. Todos estávamos espiritualmente mortos. É a mesma comprovação que temos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e Efésios capítulo 2, versículo 1. Deus nos deu uma vida nova e nos estabeleceu em Cristo. Tal é a obra de Deus em nós. Somos feituras dele. A nova criação tem como fundamento a ressurreição de Cristo. Deus opera maravilhosamente nos crentes, os quais serão eternamente testemunho de sua justiça. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E também serão testemunho da suprema riqueza da sua graça. É o que temos em Efésios capítulo 2, versículo 7. Note outro versículo. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A nova criação não é um remendo da velha. As coisas velhas desaparecem e dão lugar às novas, que são inteiramente de Deus. Isso é também verdade com respeito a Cristo. Ele se humilhou uma vez nas circunstâncias da velha criação, estando entre nós segundo a carne. Romanos capítulo 9, versículo 5. No final de sua vida perfeita e santa, morreu sob a sentença que condenava a velha criação. O justo pelos injustos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Dessa forma, ele estabeleceu os fundamentos da nova criação nele mesmo, ressuscitando dentre os mortos. Adquiriu, assim, um caráter novo e celestial. Para nós também, todas as coisas se fizeram novas. Antes de tudo, recebemos uma vida de natureza diferente. A vida do homem natural é baseada no egoísmo, pois ele vive para si mesmo. Fundamentalmente, a nossa vida de crentes tem como centro a Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos, mas sim para Ele, estando constrangidos pelo seu amor. É o que temos registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Em seguida, a vida nova também conduz a novas relações. Para compreender isso, comparemos os discípulos nos evangelhos e no livro de Atos. Entre a primeira e a segunda situação, o Senhor soprou neles o Espírito Santo, operação da nova criação. João capítulo 20, versículo 22. E o Espírito Santo mesmo veio à igreja. Nos evangelhos, os discípulos conhecem o Senhor segundo a carne. No livro de Atos, conhecem-no segundo o Espírito. Nessa altura também ocorre uma mudança na condição do Senhor. Mas é preciso notar a grande mudança ocorrida na condição dos discípulos. Com efeito, o apóstolo declara, o apóstolo Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Contudo, as suas relações habituais não tinham mudado. A única mudança se via nele mesmo. Como somos uma nova criação em Cristo, conhecemos a cada um de maneira nova. Por assim dizer, observamos todos os homens e todas as coisas com os olhos da nova criação. Mas temos um outro versículo bem interessante relacionado a este assunto. Efésios capítulo 4 diz: o novo homem, criado segundo Deus. Efésios capítulo 4, versículo 23. Somos criados em Cristo Jesus para
boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Também está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Este é o aspecto prático da nova criação. Como somos criados em Cristo Jesus, temos capacidade para fazer boas obras segundo Deus. Essas boas obras foram feitas por Cristo no mais elevado grau, mas nós também podemos fazê-las. Para nós, Deus as preparou de antemão. Se permanecemos dependentes dele, devemos andar nessas boas obras, isto é, deixar-nos dirigir para elas e praticá-las pela fé. Deixar que Deus nos dirija a essas boas obras. Se nós nos despojamos do velho homem, fomos renovados e nos revestimos do novo, criados segundo Deus. É o que temos em Efésios capítulo 4, versículo 21 a 24, e também Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essas operações se efetuaram em nós uma vez para sempre. Antes, pertencíamos à ordem do velho homem e apresentávamos a sua natureza corrompida. Agora pertencemos à ordem do novo homem, Cristo, e trazemos suas qualidades de santidade, justiça e verdade. O novo homem forma parte da nova criação. É criado segundo Deus, é o que a Bíblia diz. Ainda que sejamos exortados a nos revestir dele, isso não diz respeito somente ao exterior das coisas, mas também ao profundo do nosso ser, particularmente ao espírito do nosso entendimento. Revestido dessas características da nova criação, devemos comportar-nos de maneira responsável. As coisas que devemos repudiar completamente, por exemplo, como a ira. Existem coisas que nós devemos repudiar completamente, como a ira, a maldade, a injustiça. Há outras que convém cultivar, como o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Temos mais um versículo interessante em Gálatas, capítulo 6, onde diz: nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Isto está no versículo 15 de Gálatas, capítulo 6. A epístola aos Gálatas insiste na posição dos crentes, referindo-se a eles em sua unidade em Cristo. Todos vós sois um em Cristo Jesus. É isto que diz. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas capítulo 3, versículo 28, capítulo 6, versículo 15. As ordenanças legais hoje já não têm mais lugar, pois dizem respeito ao homem natural, considerado erroneamente como capaz de agradar a Deus. As diferenças de origem também desaparecem entre os crentes, pois, sendo criados em Cristo Jesus, tudo é extraído dele, de Cristo. Note, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo ascendeu ao céu com a sua humanidade ressuscitada. Agora estamos ressuscitados nele. Como participamos da vida dele, todos vêm de um só. Hebreus capítulo 2, versículo 11. A própria igreja é um resultado da nova criação. Por meio do Evangelho, Cristo chama os judeus e os gentios e cria dos dois em si mesmo um novo homem. Efésios capítulo 2, versículo 15. A igreja é o corpo de Cristo. Nela ele se expressa corporalmente e podemos dizer, pois considera nova criação em Cristo Jesus, tanto os crentes individualmente quanto a igreja inteira. Temos versículos interessantes em Apocalipse sobre este assunto da nova criação. Note, novo céu e nova terra, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A consumação da nova criação ocorrerá no estado eterno, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. Então a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. O pecado, o sofrimento e a morte não existirão mais
na nova criação. Todo mal se encontrará debaixo do juízo de Deus, em seu lugar designado para sempre, separado e afastado dos redimidos, dos salvos. Na terra de hoje, as nações, ou nos dias de hoje, e também na terra, no mundo, existem em consequência da dispersão dos homens de Babel, conforme está a história em Gênesis capítulo 11, por causa do juízo de Deus. Por isso, elas desaparecerão e Deus voltará a seu propósito inicial, habitará com os homens. Ele habitará na nova terra, como o Deus deles, em santa liberdade, porque aí também habitará a justiça, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Durante o milênio, a justiça não habitará com os homens, ela vai sim reinar, mas somente até o tempo em que sua supremacia, a supremacia de Deus, for contestada, ou a supremacia de Cristo naqueles dias. E depois do último enfrentamento no final do milênio com Cristo, Apocalipse capítulo 20, versículos 8 a 10, que a justiça passará a habitar num repouso que nunca mais será perturbada, isto é, no estado eterno. As nações não existirão mais na nova terra. Não obstante, subsistirá uma diferença entre os homens que estão nos céus e os que estão na terra. A igreja conservará sempre um lugar de bênção particular. Ela é representada por meio da cidade santa, Nova Jerusalém, é vista descendo do céu da parte de Deus. A igreja celestial, em sua origem, estabelece uma relação entre o céu e a terra. Será o tabernáculo de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Nela Deus habitará com os homens. A primeira criação dura somente um tempo. A nova criação é permanente, tão estável quanto Cristo, e tem as características dele em todos os aspectos, pois ele é a fonte da qual ela procede. Moralmente, ela é segundo Deus. Todas as coisas são novas e, ademais, tudo provém de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Até mesmo os seres inanimados terão a perfeição divina. Tudo será permanente e inalterável. Então, levaremos a imagem do celestial, é o que temos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Todo o nosso ser será feito semelhante ao do Senhor. Nada mais poderá perturbar a felicidade dos redimidos. Todos os inimigos terão sido vencidos e tudo estará de harmonia perfeita. Deus será tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.